Hey, welcome to Mais Inglês com Silvia! Hoje chegamos ao final da série do Present Perfect Simple. Este é o terceiro e último vídeo sobre este assunto. Hoje você vai aprender a estrutura desse tempo verbal nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Have you seen the first two videos? No! You haven't seen them? I know, you've been too busy. Caso você não tenha assistido aos 2 primeiros vídeos desta série, os links estarão abaixo na descrição. Se você já se inscreveu aqui no canal, muito obrigada de coração. Caso você ainda não tenha feito, aproveite o momento da vinheta e se inscreva. Se você der um like, então, vou ficar mais feliz ainda. Roda a vinheta! Vamos à forma afirmativa do Present Perfect Simple. Neste quadro, nós temos o Present Perfect Simple na sua forma afirmativa. Ele é composto por 2 verbos, o auxiliar e o past participle do verbo principal. O verbo auxiliar ele é conjugado de acordo com o sujeito ou personal pronoun. Então, para esses pronomes, nós usaremos have. Para he, she ou it, que são a terceira pessoa do singular, usaremos has. Se for nomes de pessoas, de lugares, nós temos que pensar se é singular ou plural, né? Se nos referirmos a uma pessoa, terceira pessoa do singular, então também seria has. Quando for plural, tanto para animais, coisas ou pessoas, usamos have. Se o verbo principal for regular, a regra é a mesma do simple past. Ou seja, o verbo que termina em E, como no caso de create, nós precisamos acrescentar apenas D. Para os demais verbos, nós precisamos de acrescentar ED para formarmos o past participle. E para verbos que terminam em Y, como no caso de study, nós temos que analisar se antes do Y vem uma consoante, e daí nós teremos que trocar o Y por I e depois acrescentarmos ED. Mas verbos como play ou enjoy, nós não precisamos mudar nada no verbo, apenas acrescentar ed, porque ele é precedido por uma vogal. Para cada linha aqui desse quadro, nós temos uma oração. Então vejam que vocês têm que formar, né, o Present Perfect Simple da seguinte forma: sujeito, verbo auxiliar. Se vocês forem usar um advérbio, então ele se encaixa aqui antes do verbo principal. E os advérbios a gente costuma usar already, never, just e always. Se o verbo for irregular, nós precisamos saber a terceira coluna daquela listinha de verbos, decor, né? Mas eu não consigo decorar a lista toda. Não tem problema, decore assim aos poucos. Separe os 4, 5 e decore no contexto, numa oração. Aí vai ficar mais fácil para você. Então, seen é o past participle do verbo to see. Eaten é o past participle do verbo to eat. Gone corresponde ao verbo to go. E o verbo had corresponde ao verbo to have. Nossa, 2 haves na mesma oração? Sim, 2 verbos have na mesma oração. O primeiro é o verbo auxiliar e o segundo é o past participle do verbo have, had. Após o past participle, nós temos geralmente um objeto, pode ser até mais que um, é o complemento dessa oração. Também poderemos ter o número de vezes em que realizamos esta ação. Mas o que nós não poderemos ter no Present Perfect Simple é a data em que realizamos algo, porque daí caracterizaria Simple Past. Vamos à leitura de cada uma dessas orações? I have created a better program for the kids. You have learned a lot this semester. We have played tennis twice this week. You have studied for the test 4 times.
They have already designed a new collection. He has never worked as a clerk. She has discussed the project with me. It has finished. Mary has seen that movie more than 10 times. The dogs have already eaten. The kids have gone or have just gone to bed. Doug has always had a dream of working abroad. É possível usar a redução no Present Perfect Simple. E na forma afirmativa, essa redução ocorre com o sujeito e o verbo auxiliar. Então, nós tiramos o HA do verbo auxiliar, have ou has. Usamos um apóstrofe ou um apóstrofe para representar essa remoção e juntamos os dois. Ficaria então I've, you've singular, we've, you've plural, they've, his, she's, its. Opa, mas é igualzinho a he is, she is, it is. Igualzinho ao verbo to be. Sim. Então, como que você vai definir, vai entender que isso aqui é o present perfect? Pelo segundo verbo, que vai estar no past participle. O verbo to be geralmente vai estar seguido de um adjetivo, substantivo, ou então de um gerúndio. Mary's, Doug's. No plural é possível reduzir também, mas é um pouquinho mais difícil para você que está começando agora. Mas lá na frente a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. O restante permanece igual. Agora nós vamos ver a forma negativa do Present Perfect Simple. Na forma negativa, nós só precisamos acrescentar o not após o verbo auxiliar have ou has. E também como advérbio nós usaremos yet, que quer dizer ainda. Ele vai lá no finalzinho da oração. Não vamos usar datas nessa forma negativa tampouco. E como que é feita a redução na forma negativa? Nós vamos unir o verbo auxiliar have ou has com a palavrinha not. Vamos tirar apenas o O e representá-lo por um apóstrofe. E vamos ter então os dois dessa forma, haven't ou hasn't. Por último, mas não menos importante, a forma interrogativa desse tempo verbal. O que muda na forma interrogativa é a posição do verbo auxiliar que vai ser antes do sujeito. Então, nós invertemos a posição do have ou has. Nós colocamos eles primeiro, a pergunta, e o sujeito logo em seguida. Então, ficaria have you, have I, have we, have they, has she, has he, has it. O restante ficaria da mesma forma. Nós poderíamos usar os advérbios always ou ever. Se for o verbo regular, a regrinha do de ou ed. E se for verbo irregular, teremos que saber a terceira coluna, o past participle do verbo principal. Objeto, complemento. E podemos usar também yet na pergunta, que significa já. Ever é o já representando alguma vez. Lembram-se? Quando nós temos uma pergunta começando com o verbo diretamente, é porque nós vamos ter uma resposta curta, yes or no. Então, have you studied for the test yet? Yes, I have. No, I haven't. Has she always played tennis? Yes, she has. No, she hasn't. Has she ever played tennis? Yes, she has. No, she hasn't. Se nós começarmos a pergunta com uma question word, where, what, how, nós teremos uma resposta com informação. Com o Present Perfect Simple, nós nunca usaremos a question word when, porque é justamente referente a uma data e nós não usamos datas no tempo verbal Present Perfect Simple. Agora que você já conhece a estrutura do Present Perfect Simple,
Já aprendeu as situações em que deve usá-lo e suas funções? Você tem que aplicá-lo no seu dia a dia. Mas se você ainda estiver se perguntando, para que eu preciso aprender o Present Perfect Simple? Eu nunca fui. Ela já fez? Você alguma vez, nesses inícios de orações e pergunta, você precisa sempre usar o Present Perfect Simple. Por hoje é só. And I'll see you next week.